Olá, graça e paz. Que bom que o Senhor nos traz aqui mais um dia para poder dizer que Ele é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e eternamente. Obrigada de coração por você ter escolhido esse vídeo para assistir. Eu tenho certeza que até na sua escolha já teve a mão de Deus para poder você estar aqui, porque tem uma palavra dele para ele nos instruir. Amém? Hoje nós estaremos falando a respeito do servir, né? De como fazer sem se frustrar, sem se cansar, sem se chatear. Aleluia! E que forma é essa, né? Eu estava ali me ajeitando ali para poder vir para aqui para falar essa palavra e ele disse assim para mim, filha, tem muita gente se cansando, se frustrando, se chateando, sem estar desempenhando aquilo que eu estou ensinando. É, amigo, é, amiga. Esse é o nosso Pai. Ele fala, ó, ali, ele é certeiro, assim, naquilo que ele diz, ele é profundo, né? Ele é inciso, ele é conciso, né? Ele é incisivo. Aleluia! Essas são palavras que ele coloca na minha boca para poder nos fazer acordar daquele estalo e ver o que é que nós estamos fazendo, porque o que ele está dizendo é que o que ele está falando, o significado é que nós podemos estar vivendo, nós devemos estar vivendo o que ele está dizendo, o que ele está ensinando, sem estar se frustrando, sem estar se cansando e muitas vezes até se desesperando. A gente pode viver sem tudo isso e desfrutando daquilo que ele anda nos falando, daquilo que ele anda nos ensinando, né? Mas só que a gente ouve o que ele diz, só que a gente toma outro caminho. Muitas vezes ouvimos o que ele está falando, a gente fica pasmo, nossa, que palavra, que palavra! Entendeu várias coisas do que Deus falou na palavra, só que naquele momento entendeu, ouviu, ficou pasmado ou pasmada, se pasmou, sabe? Só que dali em diante já esquece o que ouviu, já esquece o que aprendeu, porque não praticou. De nada adianta, como eu sempre estou sempre falando aqui, de nada adianta saber e não fazer. De nada adianta eu ouvir uma palavra que eu vou ficar pasma e dali em diante, no momento de praticar, eu não pratico. E como eu sempre estou batendo na tecla aqui, se eu não estou praticando, eu também não estarei desfrutando. E não adianta eu estar reclamando de que Deus não está falando, de que Deus não está cumprindo a parte dele. Tem muita gente, queridos, achando que Deus não cumpre a parte dele, sendo que somos nós que somos ensinados, mas que não estamos desempenhando assim como ele tem nos ensinado. A culpa não está em Deus. Deus não está devendo nada a mim nem a você. E nesse dia ele me manda vir aqui para poder te dizer, para nos alertar que nós podemos viver uma vida sem frustração, sem decepção, sem cansaço, andando nas medidas dele, fazendo aquilo que ele está mandando. Amém? Sem cansaço. É forte a palavra, queridos, amém? Vamos lá, vamos falar com o nosso papai. Parece até que já, né, é a palavra, eu tenho que ir falando aquilo que ele está depositando no meu espírito. Vamos lá falar com ele. Papai, nós queremos te agradecer por este dia, obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo Senhor nos sustentar, Senhor, em cima dessa terra. Obrigado, Senhor, pelos familiares, os amigos, Pai, e até os desconhecidos, Senhor, que o Senhor tem usado para poder nos ajudar dentro daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Te rendemos graça também por aqueles que se colocam nas nossas vidas, Pai, como nossos inimigos, Pai, porque eles nos faz ser cada dia pessoas melhores, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Obrigada por tudo
que o Senhor tem nos trazido, Pai, para poder nos alertar, para a gente viver segundo a Tua vontade, assim como essa palavra que o Senhor já está falando, Pai. Muito obrigado, Senhor. A nossa vida, ela te pertence, Pai. Nos dê a graça, Senhor, para poder andar segundo as Tuas medidas, Senhor. Nos ensina cada dia mais a andar segundo aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver e não ficar reclamando, Senhor, como se o Senhor tivesse em falta, Paizinho. Perdoe a nossa pequenez, perdoe, Senhor, as nossas desobediências, a nossa maneira de querer jogar para o outro aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que é culpa nossa, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Senhor, e não sabemos viver sem o Senhor. Abre o nosso entendimento neste dia, Senhor, para ouvir essa palavra, guardar e praticar e poder desfrutar daquilo que o Senhor está nos alertando mais uma vez, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado por esta pessoa que está me assistindo, Pai. Eu entrego ela em tuas mãos, Senhor, e desde já, como boca tua na terra, eu profetizo, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, Pai. Eu profetizo cura para aquele que está precisando de cura, Pai. Eu profetizo sabedoria, Deus, para aquele que está precisando de sabedoria, Senhor. E profetizo também libertação para essas pessoas que estão precisando serem libertas, Senhor, seja do vício da mentira, seja do vício do perdão, da falta de perdão, seja do vício, Pai, do cigarro, seja do que for, Pai, da prostituição, aonde tem um familiar, Senhor, dessa pessoa, Pai, aonde ela anda buscando e clamando a Ti, Senhor, por um familiar que está andando fora totalmente das Tuas medidas, Pai. Em o nome de Jesus eu profetizo, Deus, que assim seja, conforme a vontade desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga, em o nome de Jesus, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado porque tu és o nosso auxílio, obrigado porque o Senhor é o nosso amigo, Pai. Muito obrigada pelo teu amor. Nós queremos declarar nesse dia que nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e somos gratos a Ti pela Tua morte na cruz. Obrigado, Espírito Santo, e nós também te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos por tudo que o Senhor é, pelo Senhor ser o nosso amigo. Muito obrigada pelo Senhor estar sempre nos alertando. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Abba. Nós te amamos e declaramos isso nesse dia e confessamos também que não sabemos viver sem o Senhor. Obrigada pela paciência e pela tua perseverança em não desistir de nós. Nós te amamos e tudo isso falamos para ti. Em o nome do teu Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tem coisa melhor do que falar com quem pode nos ajudar. Não tem, queridos. Muitas vezes a gente se dirige a um, sei lá, um departamento, a uma empresa, a um hospital, e aí de repente você, de tantas pessoas que você procura e ninguém pode te ajudar, e de repente você encontra ali uma pessoa que pode lhe ajudar. Nossa, que felicidade nós ficamos, né? E ali a gente comemora e até que enfim encontrei alguém. E nós temos um alguém, aleluia, o grande alguém, né? O grande eu sou, que ele está 24 horas para nos ajudar. De que forma? É ele que nos ajuda a nos levar até esta pessoa aqui na terra que pode nos ajudar, seja em qualquer área que você possa imaginar. Amém? Vamos lá para a palavra. Como eu já falei, aqui está ela, Isaías 20, e serão somente dois versículos. A palavra, como eu falei, não temos necessidade nenhuma de estar nos cansando, frustrando, se desgastando, tudo que é ando, tudo que é ando, desde que nós
estejamos ouvindo e praticando aquilo que o Senhor está nos ensinando. Foi essa palavra que ele me falou. Vamos lá? Isaías 20. Se você está na sua casa, se você está em sua casa, pegue sua Bíblia, tá? Pegue sua Bíblia, venha conferir junto comigo Isaías 20. É muito bom a gente ouvir, mas também conferir. Deus, ele é lindo. Ele coloca as palavras certas na nossa boca pela misericórdia dele. Quem já trabalhou comigo, ou quem trabalha comigo, sabe que eu tenho um bordão comigo que é: quem confia, confere. E se eu confio, eu não tenho que me chatear porque alguém está conferindo, né? Se eu sei o que é que eu estou fazendo, se estou segura, estou certa do que eu estou fazendo, eu não vou me chatear por alguém vir conferir aquilo que eu estou falando. Então, quem confia, confere. Esse é o meu lema no meu trabalho. Vamos conferir a palavra de Deus? Vê Isaías 20, versículo 2, que diz assim: falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías. Deus falou para Isaías, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo, que foi que Deus falou: vai, solta o teu cilício. Pode ser que em algumas versões esteja lá o que de fato significa cilício, que é cinto, né? Vai, solta o teu cinto, vamos ler assim: vai, solta o teu cinto de teus lombos e descalça os teus sapatos, quer dizer, desamarra o teu cinto, tira o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo Isaías, nu e descalço. Versículo 3. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio, sobre o Egito e sobre a Etiópia. É muito importante a gente consultar e ver o que é que a palavra de Deus está dizendo. Ainda esses dias eu conversando com uma pessoa que eu acredito que ela já está aí na caminhada cristã aí, na verdade há muito tempo, acho que desde criança, né? Ela era uma católica e que praticava, consultava mesmo a Bíblia, né? E era ensinada, uma católica praticante. E o católico, como a gente sabe, é um irmão cristão e que segue a Cristo, né? E aí, quando foi esses dias, eu conversando com ela, e hoje ela é uma cristã, mas eu não sei se é assim o nome correto, queridos. Eu não me ligo muito nessa coisa de religião. Eu me ligo muito nisso aqui, ó, de fazer a vontade daquele que está dentro de mim, dentro de você. E hoje ela está dentro de uma igreja evangélica cristã, não sei bem como é que fala, protestante, não sei como é que fala essas coisas. O que eu sei que é importante é a gente obedecer à voz de Deus, ter intimidade com Deus, andar nisso aqui, intimidade com Ele, falar com Ele. Para mim isso é o que importa. E por que eu estou falando isso? Você pode dizer, então, se isso não importa para você, por que você está falando isso? Eu estou só descrevendo quem é a pessoa e a crença dela, qual que é. Não é que ela está só há 8, 10 anos caminhando em igrejas cristãs, né? Mas eu estou falando da vida dessa pessoa, em que ela crê, né? E aí esses dias eu falando com ela, né, a respeito dessa palavra, e ela ficou pasma, ela disse, e aconteceu isso, né? Ali ela, na verdade, ela, com outras palavras, estava me declarando que ela nunca tinha lido o livro de Isaías, né? E aí eu fui, mostrei para ela, e hoje, na verdade, desde sexta de tarde que o Senhor me falou para estar gravando esse vídeo sobre essa palavra. E ali eu fui mostrar para ela, né, aonde era que estava esse versículo que falava isso. E a mesma coisa eu digo para ti.
Sempre que você ouvir e que você puder, vá na Bíblia, confira aquilo que está falando, né? Leia o que vem antes, leia o que vem depois daquele versículo, como aqui. Aqui eu estou, o capítulo 20, ele tem 6 versículos. Eu peguei só 2 para poder estar lendo. Então é muito bom a gente conferir aquilo para poder estar vendo de fato o que é que a Bíblia está dizendo. Porque tem muita gente usando 2 ou 3 versículos para poder usar como pretexto para aquilo que quer dizer, que quer fazer, que quer impor ou que quer te fazer acreditar, usar como lavagem cerebral e por aí vai, muitas coisas. Infelizmente é assim, muita gente usando a palavra de Deus para poder influenciar o outro a fazer aquilo que a pessoa quer. Isso não é bom. Vai ter a prestação de conta para cada um, assim como também terá para mim se eu não falar aquilo que o Senhor me manda falar. Vamos lá. Aqui a gente vê Isaías sendo usado por Deus para fazer exatamente aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E o que era que Deus estava chamando Isaías para fazer? Na prática, literalmente, Deus pediu para Isaías: desamarre os cintos que está prendendo a sua roupa, né, no seu corpo. E a gente sabe que naquele tempo eles andavam com aquele tipo um vestido, né? Era uma peça só. E ali Deus manda que ele desamarre esses cintos, né? Tire os sapatos dos pés e nu e descalço ele passasse a pregar, a falar a palavra de Deus, aquilo que Deus estava mandando ele falar para aquele povo. E assim como eu falei no início, né? Nós podemos estar fazendo o que Deus quer sem precisar estar se cansando, se frustrando, se chateando, se decepcionando e essas coisas todas, né? Então aqui Isaías prontamente, ele desamarra o cinto ou o cilício, como você queira, do corpo dele e faz isso com uma forma de... Ali era uma forma de Deus mostrar de como estava o povo vivendo naquele tempo. Porque de nada adianta estar fazendo um trabalho sem ser como Deus quer. E tem muita gente, queridos, cansado de fazer aquilo que Deus quer, mas sem ser da forma que o Senhor quer. E não adianta fazer o que Ele quer sem ser da forma que Ele quer, como Ele quer, no horário que Ele quer. E por quê? Porque eu tenho que viver debaixo de imposição. Você pode pensar assim, não, não é imposição, é porque a forma de Deus nos ensinar, a forma que Deus quer que a gente desempenhe a nossa função, aquilo que Ele nos chamou para poder fazer, é uma forma mais leve, é a forma mais fácil, é a forma onde eu não preciso estar me cansando, sabe? Eu não preciso ter esse enfado, né? Quantas pessoas que a gente vê dizer que está fazendo algo ou que fez algo perfeito, só que não saiu perfeito aos olhos de Deus, porque não foi nas medidas dele. Eu não posso aqui, como agora há pouco, né? Falando melhor, não foi agora há pouco, desde sexta-feira de tarde, no final da tarde, o Senhor disse para mim que Ele queria que eu viesse aqui falar das pessoas que estão se cansando sem estar fazendo aquilo que Ele está mandando. E agora há pouco Ele veio ali e me disse, eu estava aqui já para gravar, e Ele disse para mim novamente o que era que Ele queria que eu falasse. Eu já vinha para poder fazer aquilo que Ele estava mandando, até porque eu nunca venho aqui sem para não falar aquilo que Ele não manda. Eu prefiro não gravar. No dia que você vê que eu não gravei, que eu não vim aqui postar um vídeo, alguma coisa foi, porque eu só venho aqui falar aquilo que Ele me manda falar. Então, assim, Isaías aqui, ele fez isso, que era uma simbologia daquilo que o povo de Deus
estava passando, o povo que cria em Deus estava passando naquele momento. Aqui era uma forma de Deus dizer: vocês estão nus, com as vergonhas de vocês do lado de fora. Porque o que quer dizer isso? Eles estavam andando em desobediência. Eles não estavam fazendo aquilo que eles tinham sido ensinados. Eles não estavam desempenhando as coisas da forma que Deus os chamou para fazer. Assim como a gente vê no tempo de Jesus, quando Jesus nasce, os sacerdotes, os escribas, eles estavam, os anciões do templo, eles estavam desempenhando, queridos, um trabalho afinco, sabe? Com todo desvelo, fazendo aquilo que na cabeça deles, na mentalidade deles, foi o que Deus chamou eles para fazer. Só que eu te pergunto como que eu estou desempenhando, como que eles estavam desempenhando aquele papel, se na palavra, o próprio Isaías, e eles tinham acesso a esses escritos de Isaías, a palavra de Isaías dizia que o Messias iria vir. E agora o Messias vem e eles não entendem nem que o Messias, eles sabiam que o Messias estava para chegar, não entende que o Messias chegou, não reconhece que o Messias chegou, persegue o Messias e ainda arma um plano para poder matar o Messias. Os mesmos que diziam que estavam trabalhando e que eles eram zelador da lei de Deus, para que a lei de Deus fosse cumprida. Você está entendendo que tem muita gente, assim como eu e você, que muitas vezes podemos estar nos cansando, fazendo um trabalho, nos cansando, trabalhando, não da forma que Deus está mandando? Aleluia! Glória a Deus. Tem muita gente, queridos, que ainda chega e ainda diz assim, como aqueles lá no tempo de Jesus. Nós zelamos pela lei de Moisés para ser cumprida. Nós zelamos pelas leis que Deus deu a Moisés para ser cumprida. E só que a lei dizia que não era para matar. E eles sentenciavam a morte, assim como levaram Jesus perante os romanos para poder serem mortos. E os romanos, Pilatos chegou e disse para eles: eu não vejo culpa nesse homem. Aleluia! E voltando aqui para Isaías, a gente vê Isaías fazendo aquilo que Deus estava falando a ele para fazer. Será que hoje, querido, se Deus mandasse eu e você fazer isso aqui, andar nu e descalço, será que iria ter alguém para acreditar que eu e você estaríamos andando de acordo com o que Deus estava falando? Glória a Deus, eu sou uma pessoa que, pela misericórdia de Deus, queridos, o chamado que Deus deu para mim foi de andar. Quando o Senhor me chamou, Ele disse para mim: filha, o meu chamado, Ele falou comigo, queridos, pela misericórdia dEle, lá em 2013, Ele disse: filha, o meu chamado para você é para confundir. Deus disse isso para mim. Eu te chamei para confundir a terra. Pessoas queriam olhar para mim e dizer: essa daí não tem Deus. Aí não tem Deus. E eu amo quando eu ouço as pessoas falarem isso, porque eu sei que eu estou desempenhando aquilo que Deus me chamou para poder fazer em cima da terra. Tem gente que olha para mim e fala mesmo. E outros dizem para mim: eu não sabia que você era cristã, eu não sabia. E falam coisas, aleluia, mas quem anda comigo no meu dia a dia sabe a pessoa que eu sou. Inclusive aqui neste lugar, meu pai está escrito neste lugar, meus patrões estão escritos neste lugar, colegas de trabalhos estão escritos nesse lugar, aleluia, e é por isso que eu venho aqui para poder falar. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe a pessoa que eu sou.
E aqueles que não me conhecem, não sabem a pessoa que eu sou e vem e me julga, não pense que eu acho ruim. Eu acho bom porque é sinal que eu estou desempenhando aquilo que Deus está me mandando fazer, aquilo que Ele me falou para fazer. E para que isso que Deus me chamou, dizendo que era para confundir a terra, para que as pessoas achassem que eu não sou, deduzissem que eu não sou cristã. E na hora que a minha boca abrir, pela misericórdia de Deus, quem vai falar, aleluia, o que é que precisa ser falado, o que é que precisa ser ouvido é Deus, querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim, então, assim como Isaías, assim como esse testemunho que eu estou te contando, não se chateie se o que você faz, o que você é, se você anda nas medidas de Deus, e as pessoas não têm você como isso. Não se preocupe. Isaías aqui não foi perguntar para Deus: ah, Senhor, será que se eu andar nu e o povo vai acreditar que eu tenho o Senhor na minha vida? Ah, Pai, se eu andar descalço, será que o povo vai acreditar? Não, queridos. Aleluia. E pela misericórdia de Deus, antes mesmo de conhecer essa palavra, eu não conhecia essa palavra aqui quando Deus me disse isso, queridos. Eu já não me importava, dói um pouco, não vou dizer que ai, não dói nada, não, no momento assim, porque tem pessoas que vêm com palavras muito duras, no momento assim dói, mas aí o que é que eu faço? Eu me lembro do chamado que Deus tem na minha vida, que realmente as pessoas vão olhar e vão imaginar que eu não tenho Deus, mas aí no conviver as pessoas vão perceber que de fato Deus é a minha essência, transborda Deus, aleluia. Então é muito importante a gente estar fazendo aquilo que Deus está dizendo, é muito importante não nos cansarmos, mas realizarmos aquilo que Deus está falando. Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui na hora que Deus diz para ele: desamarra os cintos do teu corpo, na mesma hora ele desamarrou. Aleluia! Mas muitas das vezes, eu e você, nós seres humanos, a gente, se não estiver andando nas medidas de Deus, na hora que Deus nos manda fazer uma coisa, a gente já pensa logo: vixe, o que é que meu pastor vai pensar? O que é que o irmãozinho vai pensar? O que é que fulano A, B, C, D, Z vai pensar, né? Mas nós devemos estar fazendo aquilo que o Senhor está nos dizendo e não devemos nos cansar sem estar fazendo, estar praticando, desempenhando aquilo que o Senhor está nos falando, nos ensinando dia após dia. E tem muita gente cansado, estressado, gente, queridos, que está desistindo de fazer e outros que já desistiram de fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Aleluia! Glória a Deus! E tanto fazer sem ser como Deus chamou está errado, está desagradando a Ele, como desistir de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer também está desagradando a Ele, estamos errando também. Aleluia! Não podemos parar, não podemos contestar quando Ele nos mandar fazer algo. Eu amo um louvor da harpa cristã, que é o 394, que ele fala do servir, né? E aí ele diz assim, ó, que quem pôs a mão no arado não pode voltar atrás. O que é que significa esse eu não posso olhar atrás? Significa que quando eu começo, quando eu sou chamada por Deus, quando eu ouço o chamado de Deus para fazer algo, eu não posso parar, eu não posso fazer de qualquer forma. Eu tenho que dar continuidade, e não é só pelo servir, não é só pelo fazer, porque o fazer sem ele no centro, eu vou só me cansar. Aleluia. Hoje, então, é um dos dias que eu até cheguei a postar, nós temos um grupo lá no WhatsApp, nós nascemos lá, e eu cheguei até a colocar lá para os irmãos, que eu não iria estar hoje, 3 da manhã,
fazendo à frente da madrugada com Deus, porque eu estava muito cansada e realmente foi uma semana de muito cansaço. E para Deus me surpreender e ver que as coisas não são como eu quero, mas é como Ele quer, era 2h13 da manhã, queridos, quando eu acordei. E aí já fui me banhar, já fui me ajeitar para poder estar aqui falando esta palavra. O que é que isso significa? Que eu não tenho que andar pelas minhas vontades, pelos meus achismos. Eu não tenho que trabalhar só pelo trabalho, que o trabalho ele cansa, mas a vontade de Deus, ela nos dá prazer, ela nos dá alegria para poder servir. E muitas vezes Deus permite que isso que eu terminei de falar aconteça para que a gente entenda que quem nos sustenta é Deus, que quando a gente anda pelas medidas de Deus, é Ele que restaura, é Ele que fortalece, é Ele que dá sabedoria, é Ele que nos faz permanecer se a gente estiver dando ouvido ao que Ele está dizendo, é Ele que nos faz permanecer fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Mas isso é se a gente estiver dando ouvido, crédito àquilo que Ele está falando. E eu logo lá postei no grupo, né? Eu disse, gente, o Deus que restaura a força, restaurou as minhas forças. E eu vou aqui fazer a palavra e eu volto para poder, e eu entro novamente, não, e eu entro para poder terminar a madrugada com Deus, junto com vocês, louvando a Deus. Então, façamos assim como Isaías. Não vamos contender com Deus, não vamos contender com Deus de o porquê que Deus está nos mandando fazer aquilo. Fulano não vai se chatear porque eu estou fazendo assim. Fulano não vai se zangar, não vai se chatear, não vai querer que eu faça de outra forma. Não, querido, se o Senhor chamou eu e você para fazer aquilo, nós devemos desempenhar como um bom soldado, sem parar, sem olhar para trás, sem querer largar o barco, aleluia, para poder fazer como eu quero. Aleluia, tem muita gente se cansando sem necessidade. Aleluia. E quando eu falo o cansaço, querido, não é o cansaço do corpo, eu não estou falando do cansaço físico, mas não é só do físico, mas também de desanimar. Não, eu estou cansada de vir aqui e falar a palavra de Deus. Eu estou cansada porque eu estou fazendo para Deus e não estou vendo resultado. Não, queridos, aleluia. O que nós devemos nos importar é em estar obedecendo aquilo que Ele está nos dizendo. E isso basta. Aleluia. Então não vamos servir por imposição. Não vamos servir o outro só por obrigação, mas por amor. Aleluia. Eu tenho que vir aqui fazer o que Deus está me mandando por obediência e por amor. Seja lá o que for que nós fizermos, tem que ser por amor, para não nos cansarmos. Como ele disse, não nos fadigarmos. Aleluia. E o pior, ser uma coisa mecânica. Já viu aquela pessoa que faz uma coisa mecânica? Pegue isso, pegue tal coisa aqui, me dê aqui minha Bíblia, por favor. A pessoa vem. Faça tal coisa para mim. Faz, mas é sem amor, é sem prazer, é sem alegria. E Deus não nos chamou para fazer seja lá o que for, queridos, só por imposição, só por obrigação. Aleluia! Louvado seja Deus. Dessa forma, nós trabalhamos muitas vezes para o homem, né? Para o homem. O que é trabalhar para o homem? Por um salário. Aleluia. Só que o que nós fazemos para o Senhor é pela vida eterna. Aleluia. É para agradar a Ele, porque Ele é o nosso Pai. É por obediência. E não por um pagamento no final do mês. Aleluia. E que nós venhamos pegar esta palavra que o Senhor falou. E o meu pedido para o Espírito Santo é que Ele revele melhor, que Ele fale melhor para você e para mim esta palavra, para que nós possamos entender
e obedecer aquilo que Ele está nos dizendo. Amém? Obrigada mesmo de coração. Nossa, 34 minutos aqui falando. Obrigada mesmo de coração por você ter ficado até aqui. O Senhor Jesus te recompense e que de fato Ele fale melhor ao seu entendimento, para que nós venhamos, você, eu, nós venhamos falar, fazer com prazer, com alegria e não só por imposição. Que nós venhamos não andar como estava esse povo aqui, né? Com suas vergonhas de fora. A igreja estava nua para todo mundo ver os pecados, o cansaço, a desobediência, o reclamar por estar fazendo aquilo que é obrigação. Aleluia. Nós devemos fazer o que Deus nos chama para fazer, não é para a gente estar reclamando e nem estar, Deus, eu fiz isso, ai Deus, eu estou fazendo isso, então por que isso? Oh, queridos, quem somos nós para contender com Ele? Aleluia. Nós fomos chamados para obedecer e não para contender. Aleluia. Nós fomos chamados para poder desempenhar e com amor e não para criticar, para apontar ou esperar do outro aquilo que só Deus tem para nos dar. Olha aí. Ele está falando, depositando aqui no meu espírito, e eu estou falando. Glória a Deus. Então, muito obrigada mais uma vez, de coração, por você ter ficado até aqui. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde. A bênção do Senhor, ela está sobre as nossas vidas, conforme está lá na palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Peguemos essa palavra, peguemos aquilo que Ele nos ensinou neste dia, pratiquemos para a gente não estar se cansando, se frustrando sem necessidade. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.